Olá, eu sou a Eliane e hoje falaremos um pouquinho sobre algumas obras da segunda geração do modernismo que versam sobre a temática da seca. Bem, a seca é um tema que ficou assim muito em voga nos noticiários ali na década de 80. Hoje a gente ainda vê alguns noticiários mostrando algumas questões que giram em torno dessa temática, mas não como eles ocorriam ali na década de 80. O fato é que a seca durante muitos anos, e isso eu tô falando da minha memória, né? Eu tô falando assim de quando eu passei a assistir, entender TV, ver o que era notícia, o que era jornal. Mas muito antes disso, o Brasil já sofria uma série de eventos, uma série de problemas, né? Por causa desse evento chamado seca. Então, é importante a gente perceber que a literatura não ficou estanque em relação a isso. A gente vai encontrar algumas obras, sobretudo nesse período chamado de segunda geração do modernismo, sobre essa temática. São dois os autores que lidaram com esse assunto. Um deles foi a Raquel de Queiroz, muito famosa por causa de seu romance O 15, que traz ali uma memória da própria experiência. Ela teve de mudar com a família para o Rio de Janeiro, exatamente por causa da seca. E também o Graciliano Ramos, que escreveu uma de suas maiores obras, que foi Vidas Secas. Uma das questões que nós vamos perceber na construção textual dessas obras é exatamente o engajamento social, pois é bem importante como a narrativa vai mostrar a ideia dos retirantes. Então nós temos nas duas obras, tanto em O 15, da Raquel de Queiroz, quanto Vidas Secas, do Graciliano Ramos, essa ideia de um ciclo que vai sempre se repetir, que é a retirada das pessoas de um determinado lugar, porque aquele lugar se tornou inóspito, sem água. Eles não podem mais nem criar animais, nem mesmo cultivar a terra, porque nada dela sairá, brotará. Então, a gente vai perceber que essas narrativas lidam com essa temática social. O governo não dava oportunidade para as pessoas e a única forma que elas tinham de tentar uma sobrevivência era saindo de um lugar e indo buscar uma vida nas proximidades dos rios, aonde ainda havia água, para conseguirem as suas subsistências. Falando especificamente de O 15, da Raquel de Queiroz, nós temos uma narrativa que envolve a família de um senhor chamado Chico Bento, que precisa sair de uma determinada fazenda, da fazenda onde ele trabalhava, porque ali não havia qualquer mais recurso. A dona da fazenda já havia dito a ele que se até o dia de São José não chovesse, olha, me lembra até aquela canção da Marisa Monte, né? Glorioso São José, glorioso São José, Inclusive, gente, ela tá no nosso livro, quer ver? Vou mostrar aqui a página para vocês. Página 444, nós temos a canção que a Marisa Monte gravou, chamada Segue o Seco, que fala muito sobre essa temática, né? E na nossa cultura popular existem várias canções que lidam com essa temática. Por exemplo, Asa Branca, né? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, e por aí vai, né? E aí fala sobre aquela questão da chuva, de quando vier a chuva. E é exatamente por isso que eu falei sobre essa canção da Marisa Monte, né? Na verdade não é dela, mas é uma regravação que ela fez, que existe uma tradição que se há chuva no dia de São José, a propósito do dia de São José, dia 19 de março, aquele ano será um ano próspero. E era exatamente assim que as pessoas acreditavam, e essas tradições também estão representadas ali na narrativa da Raquel de Queiroz. Então, como eu disse a vocês, é uma espécie de memória, porque ela sofreu, né? Ela com 5 anos de idade, ela teve que se mudar com a família para o Rio de Janeiro por conta dessa seca de 1915, mas depois ela volta para o Nordeste, aí ela tem
todo o engajamento político lá com as suas obras e tudo mais. Então é bem interessante a gente perceber. Mas a narrativa dela é uma narrativa bem envolvente, que vai se parecer muito com aquela estrutura ali dos romances, do romantismo, que são bem característicos também das estruturas das novelas da atualidade, né? Então, assim, a cada finalzinho de capítulo acontece um episódio que não fica ali resolvido e você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, né? Então, é exatamente assim que funciona o 15 da Raquel de Queiroz. E é uma narrativa, então, bem simples, bem fácil, né? Bem de fácil absorção. Você tem ali uma coisa bem definida, início, meio e fim, sem muitas reflexões. A única reflexão que a gente precisa retirar a partir dessa ideia é exatamente como o Estado se punha diante dos problemas da sociedade. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, que a questão da seca no Brasil não necessariamente é um problema climático, mas pode ser um problema político também. É só a gente pensar, por exemplo, no que foi a transposição do Rio São Francisco, né? Quais foram os impactos, o que aconteceu para que isso pudesse acontecer, que essa água pudesse chegar até as comunidades que mais necessitavam. Então, todas essas coisas são questões importantes da gente perceber quando falamos em O 15 da Raquel de Queiroz. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês se sintam bem e que vocês entendam tudo. E se não entenderem, é só me perguntarem na hora da aula. Um beijo e tchau!